Nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens que diz respeito a esse tempo que estamos vivendo, a chegada do Natal. Aquilo que nós vamos falar nesse tempo, serão 4 domingos, inclusive no dia 28, onde nós vamos continuar assim para encerrar esse ano. A chegada no Natal em uma vida, em uma família, em uma religião, em uma cidade. Natal, queridos, não é apenas a lembrança de um fato isolado na história, no passado, mas é a celebração da chegada de Jesus em um ambiente pessoal. Ele vem para dentro de corações, ele vem para dentro de vidas, de histórias, de gente. Mas claro, também ele vem para dentro da realidade familiar. E nós vamos olhar como a vinda de Jesus estabelece um antes e um depois na sua família, na sua genealogia, na sua história. Jesus entra para dentro de um contexto de uma religião. Jesus nasce como judeu dentro do judaísmo. E o que a chegada de Jesus significa para a religião, para a espiritualidade? Mas Jesus chega para dentro de uma cidade. Jesus nasce num endereço, numa cidade. E nós queremos olhar tudo isso nesse tempo, porque nós cremos que o nascimento de Jesus transforma pessoas. O nascimento de Jesus impacta famílias, o nascimento de Jesus impacta a espiritualidade, a fé, impacta o mundo. Talvez a pergunta que a gente precisa fazer nesse tempo, nesse momento é: a gente ainda reconhece isso? A gente ainda se dá conta disso nesse tempo que nós vivemos? Será que nós ainda comemoramos isso nessa época? A palavra Natal é nascimento, e nascimento sempre é nascimento de alguém, e nós sabemos quem é esse alguém, nós proclamamos esse alguém, especialmente nessa época. É isso que nós ainda celebramos, é isso que nós ainda comemoramos. Nós ainda sabemos, afinal de contas, o que é o Natal? Talvez isso não esteja tão claro assim para muita gente. Nós queremos assistir um pequeno vídeo, o áudio é em alemão, mas tem legenda, de uma entrevista que foi feita por um canal de televisão na Alemanha, sobre o significado do Natal, o que as pessoas estão comemorando num daqueles mercados de Natal famosos na Alemanha. Vamos acompanhar o vídeo. Manchmal sind es die einfachsten Fragen, auf die wir einfach keine Antwort haben. Zumindest nicht, wenn wir ganz überraschend und unvorbereitet damit konfrontiert werden. Oder was würden Sie sagen, wenn ich Sie jetzt plötzlich frage, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Er rückt immer näher, der heilige Abend, 11 Tage noch bis Weihnachten. Die einen im Stress, die anderen genießen. Leckeren Glühwein und die vielen schönen Lichter. Da können schon mal ein paar Erinnerungslücken auftreten. Irgendwie soll es jedenfalls was zu feiern geben. Doch stopp, was soll das Ganze eigentlich und warum feiern wir nochmal? Das weiß ich auch nicht. Geschichtlich bin ich raus, kann ich nicht sagen. Jesus wurde geboren von der, wie war das, Maria? Oder war das Eva Maria? Ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn die Mama von ihm? Die 3 heiligen Könige haben ihn auf jeden Fall gebracht, Leute, ne, wie ihr das hier seht. Und, wie bitte? Die haben ihn gebracht, natürlich. Why? I don't know, just for party, food, eat, like celebration. Weil das dazugehört. Einmal im Jahr. Und dann der Weihnachtsmann kommt. Danke. Weil das ein Fest der Gemütlichkeit ist. Deswegen feiern wir Weihnachten. Nee, danke, ich weiß es nicht.
Ich komme nicht aus Hamburg. Weihnachten ist ein wichtiger Fest, Christus gestorben. Warum feiern wir Weihnachten? Oh, kann ich nicht sagen. Die Familie kommt zusammen, es ist eine schöne Zeit, die Vorfreude, alles drumherum, Weihnachtsmarkt. Warum? Ja, wie jedes Jahr. Ne? Ja, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Ja, weil das so ist. Weil das so ist, ja. Und freie Tage. Entschuldigung, wissen Sie, warum wir eigentlich Weihnachten? Oh ja, gute Frage. Nee, das kann ich Ihnen nicht sagen. Keine Ahnung? Nee, keine Ahnung. Nein. Also mit der Kirche habe ich es nicht und sonst wüsste ich auch nicht. Bin ich heute gar nicht darauf vorbereitet, um Ihnen das zu beantworten. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Weil es Tradition ist. Weil ich so gelernt habe, macht man schon immer so. Ich weiß es nicht. Mein Gott, können wir nicht über Ostern reden? Wie war es denn mit Ostern? Ostern war schön. Eier waren lecker und so. Das war's. Tschüss. Ja, tschüss. Acho que o tiço é a melhor parte desse vídeo, né? Tchau. Pois é. Pessoas não sabem o que significa o Natal porque elas não moram em Hamburgo, porque elas não são boas em história. Essa entrevista foi no contexto de esses locais de celebração, de encontro nessa época do Natal. E as pessoas não sabem o que estão comemorando. As pessoas não sabem o que significa. Teve alguém que disse, não tenho a mínima ideia. Não faço ideia. Além de um monte de respostas que são totalmente desconectadas disso que a gente tem dito, de que tem a ver com a vinda de Cristo, como o Deus Emanuel, como Deus presente entre nós. A gente ri, mas é de chorar. E talvez a gente tenha que reconhecer que essa realidade não está tão longe de nós. Talvez a gente tenha que de novo lembrar que Pedro nos exorta de que em todo tempo nós devemos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. Por que comemoramos o Natal? É sobre isso que nós queremos falar nesses 4 encontros que nós teremos a partir de hoje nesse segundo domingo de Advento. E hoje, então, mais especificamente, começando a série, a chegada do Natal em uma vida. No geral, a gente é acostumado a olhar para o Natal como uma celebração coletiva, uma celebração pública, de ruas, de casas enfeitadas, de encontros, de festas, de comunhão, de reunião, de gente, de celebrações que são coletivas. Ontem fizemos um programa que provavelmente só faz turista e quem está em Curitiba e ainda não aprendeu. Fomos ver o espetáculo no Palácio Avenida, muito lindo, mas quase morremos, né, de tanto povo, vimos metade do prédio, né? Tem muito disso nessa época, sabe? Ajuntamento de gente, aglomeração de povo. E a gente, às vezes, não percebe que a narrativa bíblica revela de princípio uma coisa muito essencial. Antes do Natal atingir cidades, antes do Natal impactar multidões, ele chega no coração de pessoas. Antes de encher o mundo de luzes, Deus acende uma luz dentro de alguém. E começando essa série, a gente vai ver como isso acontece na vida de um homem. No templo de Jerusalém, um homem idoso, quase anônimo.
mas que percebe a chegada do Natal na sua vida, no seu coração. Ele encontra Cristo e tudo muda na sua vida. Hoje nós queremos falar de Simeão, a chegada de Deus nessa vida, a partir do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versículos 25 até o 35. Vamos acompanhar essa jornada da chegada do Natal nessa vida. Eu leio: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino será destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Vejam como Simeão diz que Jesus será luz para os gentios, será uma referência para os povos, para as nações, que ele vem para todos. Mas começa com essa chegada no coração desse homem. Começa ele experimentando essa presença dele em sua vida. Como a palavra diz, ele era um homem idoso, piedoso, um homem temente a Deus e que vivia em Jerusalém com essa santa expectativa pela consolação do seu povo na vinda do Messias. E aqui o evangelista Lucas diz que ele era guiado pelo Espírito Santo, e que esse Espírito revela a Simeão de que ele não morreria antes desse fato acontecer. E quando José e Maria levam agora Jesus para o templo, para apresentá-lo, como era tradição no seu povo, o Espírito conduz Simeão até eles, e ali, ao receber o menino nos seus braços, ele diz essa frase tão impactante: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Vejam, para Simeão, o Natal foi uma chegada real, concreta, pessoal. Cristo prometido chegou agora para ele. É interessante que aqui, eu diria, Lutero nos ajuda a refletir sobre isso, quando ele, no Catecismo Menor, fala a respeito do credo apostólico. E em outras palavras, ele diz que a fé cristã, ela só produz alegria verdadeira quando a gente deixa de falar que crê num Deus do mundo, um Deus de todos, dessa forma assim ampla, geral, genérica, e começa a dizer: isso foi por mim, isso foi para mim, isso foi em meu favor. Lutero destaca isso na explicação do credo apostólico, quando ele diz que o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, é o meu Criador, é o que me sustenta. Que Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, é o meu Salvador, é o meu Redentor.
que nasceu por mim, que viveu por mim, que morreu por mim, que ressuscitou por mim. Que o Espírito Santo me ilumina com a verdade do Evangelho, me dá dons espirituais sobrenaturais para servi-lo no mundo. O grande diferencial nesse sentido é isso, é esse reconhecimento que Jesus chega para uma vida, Jesus chega para uma pessoa. Antes de mais nada, o Natal precisa sair do campo das grandes histórias dos outros e passar para o campo da experiência e da fé pessoal. Simeão não viu apenas o Salvador do mundo, ele viu o seu Salvador, ele viu o seu Redentor. É a partir desse espírito da chegada do Natal em uma vida que a gente pode olhar para esse texto que nós acabamos de ler, de Lucas 2, e nos deixar guiar por 3 movimentos que são essenciais para que a gente tenha uma experiência significativa e diferenciada nesse advento, nesse Natal que estamos vivendo. O primeiro deles, o Natal chega a quem espera. Veja, diz o versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Vejam, esse homem justo e piedoso, um homem que temia ao Senhor, vivia nessa expectativa, nessa espera, nesse anseio pela consolação do seu povo. Essa fé não foi vencida nem pelo cansaço, nem pelo passar dos anos, nem pela aparente demora, nem por esse aparente silêncio de Deus que durou 400 anos na história, sem profecia, até João Batista chegar. Ele esperava com fé. O Espírito Santo sustentava ele nesse movimento contínuo de esperança na fidelidade de Deus e na certeza do cumprimento das promessas do Senhor, na plena convicção de que Deus não esquece dos seus. Essa atitude, queridos, nos ensina que o Natal chega em quem preserva em esperança, em expectativa, mesmo quando o coração cansa. Essa espera molda o coração, molda a fé desse homem, de modo que ele reconhece Cristo quando ele aparece, o que muitos não perceberam. E João diz isso, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E talvez não perceberam, e não receberam porque não esperavam mais. Queridos, a gente precisa recuperar o valor da espera, num mundo acelerado, num mundo impaciente em que estamos vivendo, num mundo apressado, onde tudo precisa ser para ontem. A gente vive debaixo dessa tirania do imediato. Na série anterior, a gente ouviu sobre a história de Abraão, que espera 25 anos para o cumprimento da promessa. Quem de nós ainda está disposto a esperar 25 anos por algo? A gente precisa reservar tempo para desacelerar a alma. O advento precisa nos inspirar a essa espera, a essa expectativa, a essa esperança sob risco
de não mais esperarmos, nem para as coisas do dia a dia, mas especialmente a não mais termos expectativas pela volta de Jesus, porque Ele veio, Ele vem e Ele virá. E quando Ele virá, a palavra pergunta, ainda achará fé na terra? A gente precisa aprender de novo a confiar no tempo de Deus. A gente precisa pedir para Ele transformar a nossa espera em esperança e não em ansiedade. A descansar nele. A gente precisa avaliar a nossa expectativa espiritual. Nós estamos ainda esperando algo de Deus? Nós ainda estamos esperando em Deus? Nós ainda estamos esperando Deus? Ou apenas está tocando a vida? O Natal chega em quem espera. O que, quem, como esperamos nesse tempo que estamos vivendo? Simeão diz a palavra sobre Simeão de que ele esperava a consolação de Israel, que estava diretamente relacionado à vinda do Messias, ao primeiro Natal. O que nós esperamos nesse advento? Que esperamos para esse Natal? Ainda esperamos? Em segundo lugar, essa palavra nos ensina um outro movimento, que o Natal chega a quem acolhe. Eu acho muito bonito, 27, 28 de Lucas 2 diz: movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Veja, Simeão, conduzido pelo Espírito Santo, está no templo naquele momento e encontra Jesus em forma de bebê. Não havia um brilho especial nesse menino aos olhos humanos, mas Simeão enxerga ali a salvação que vem, o consolo que vem, e então toma o menino nos seus braços. Esse gesto é cheio de significado, porque revela esse acolhimento. Simeão acolhe a promessa. E queridos, assim também funciona na nossa vida. Não basta a gente saber sobre Jesus, é preciso acolher Jesus. Não basta ver de longe, é preciso abraçar. Não basta ser um seguidor curioso, é preciso envolvimento, é preciso rendição. Simeão nos mostra que o Natal chega a quem abre o coração, a quem abre o coração para a presença desse Jesus que vem, e o acolhe para dentro da vida real, da vida toda. A gente precisa de novo sublinhar isso. Há muito conhecimento sobre Jesus disponível hoje, mais do que nunca talvez. Informações sobre Jesus a gente tem o tempo todo na ponta dos nossos dedos. Conhecimento a respeito de Jesus a gente pode adquirir de muitas formas hoje, volto a dizer, talvez como nunca antes. Saber quem Jesus é como um personagem da história. Mas isso já se tornou existencial para nós? A gente já colheu essa verdade no nosso coração? A gente precisa perguntar se a presença de Jesus, a chegada de Jesus na nossa vida, de
de alguma forma influencia as nossas decisões cotidianas? De alguma forma isso impacta a nossa agenda? De alguma forma isso impacta os nossos relacionamentos? A gente precisa abraçar a salvação, não apenas a tradição. A gente precisa perguntar: o meu Natal é de fato o Natal de Jesus, ou apenas é um Natal como uma tradição, como sempre foi assim, como foi dito no vídeo? O Natal do consumo, o Natal do moralismo mágico de que se você for um bom menino, se você se comportar, se você andar na linha, você vai ganhar presente. O Natal das luzes, que talvez estão totalmente desconectados do fato e da verdade de que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz para a vida. Acolha Jesus, acolha a salvação nesse tempo. Em último lugar, um movimento que nós vemos ser necessário, inspirados por Simeão, é que o Natal chega em quem confessa. Depois de reconhecer a chegada de Jesus, tomá-lo nos braços, Simeão diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Nesse momento eu vou andar mais rápido, porque esse ponto está diretamente relacionado com a nossa série anterior. Reconhecer que Jesus chega na nossa vida e acolher esse Jesus leva à confissão, leva ao testemunho. Não há como calar depois de um encontro pessoal, verdadeiro, profundo, significativo com Jesus. Simeão proclama Jesus como a luz do mundo, como a revelação da glória de Deus aos gentios. O encontro pessoal de Simeão com Jesus gera esse testemunho de quem encontrou a luz e que agora fala da luz, de alguém que encontrou a salvação e não consegue permanecer calado. Ele diz, em última instância, que não há nada mais que precise acontecer depois de um encontro pessoal com Jesus. De que o encontro de Jesus resolve a nossa vida. Sim, porque ele diz: agora eu estou pronto para viver a eternidade. Ou seja, esse encontro com Jesus gera um testemunho que mostra que nós somos projetados para uma nova realidade, não desconectada dessa aqui, porque é justamente para dentro de um mundo de trevas que Jesus é testemunhado como luz, no meio de um mundo de desgraça que Jesus é testemunhado como sendo graça. Um mundo perdido, para esse Jesus é testemunhado como salvação. E por isso que esse Natal seja também um tempo de testemunho. A gente fala tanto desse Natal aí fora e diz que ele é desconectado de Jesus, mas será que não é porque a gente não diz o que é então? É fácil dizer o que não é, mas o que é? A gente tem dito? A gente tem dito o que é, se o que nós vemos lá fora não é? Faça isso nesse tempo. E faça isso de forma muito natural, com gestos de bondade, com palavras de fé, com oração, com intercessão.
com atitudes moldadas pela presença de Jesus na nossa vida. Seja luz onde você estiver nesse tempo, no trabalho, na família, na vizinhança. A confissão, como a de Simeão, muitas vezes começa com o nosso estilo de vida. Qual é o estilo de vida que nós vamos ter nesse tempo de Advento e Natal? Está alinhado com o Evangelho ou com o Natal da cultura? Há pouco ainda, nós estamos nos reunindo sempre 1 hora antes do culto para orar pelo culto, pela igreja. No nosso tempo de oração, há pouco ainda compartilhávamos, sabe, de quanta agenda a gente tem nesse tempo em celebração da empresa, talvez. Nos amigos secretos, nos encontros de final de ano, na escola, na empresa, no condomínio, entre amigos. Que testemunho a gente vai dar nesse ambiente? Talvez o único contato que a igreja vai ter com algumas dessas pessoas nesse tempo é você. Queridos, a boa notícia do Natal não é que Jesus veio, é que Jesus veio para mim. É que Jesus veio para você. É que Jesus quer vir para o teu coração, para dentro da tua realidade. Simeão não presenciou anjos cantando, sinais extraordinários. Ele viu apenas um bebê. Mas ali estava Deus. Naquele encontro simples, silencioso, porém profundo, o Natal chegou. O Natal chegou numa vida, no coração de um homem que esperava com fé, que acolheu com humildade e que confessou, testemunhou com coragem. Que assim possa acontecer conosco nesse tempo. O Natal não começa nas decorações, mas nos corações. O Natal não começa com festa, mas com fé. Não começa nos presentes, mas no presente. Na presença de Deus entre nós. O Deus Emanuel, vivo, Deus de perto. Quando a gente espera, acolhe, testemunha, confessa, então de fato o Natal chega. De fato o Natal chega. Senão a gente celebra outra coisa. Que o Natal chegue na tua vida. A série não termina aqui. Ela é o começo. Mas ela estabelece aonde nós queremos que comece. Antes de chegar na tua família, tem que chegar em você. Antes de chegar na cidade, precisa chegar em você e na tua família. Nós precisamos continuar essa reflexão. Volto a dizer, ela não está completa. Mas hoje nós nos propomos a colocar esse fundamento. O Natal precisa chegar nas vidas. Precisa chegar nas pessoas. Se nós queremos transformação de família, de igreja, de sociedade, primeiro pessoas precisam ser impactadas. Eu termino contando uma historinha. Certa vez, um menino estava no chão, ao lado, no escritório do pai, enquanto o pai trabalhava na sua mesa. O filho estava brincando no chão e muito seguidamente o filho interferia, desconcentrava o pai. E o pai viu ao lado, assim, na mesa, uma imagem numa revista, onde havia um mapa mundi. E ele pegou uma tesoura e picotou
aquela imagem, botou assim no filho, na frente do filho assim, e disse: filho, eu fiz aqui um quebra-cabeça para você, é uma imagem aqui, arruma isso aqui. E o pai disse: vou ter algumas horas de folga até montar o mapa mundi aqui, vai longe, criança pequena. E de repente, assim, muito rápido, assim, não deu 2 minutos, o filho disse: pai, estou pronto. E aí o pai olhou assim, ele não havia se dado conta de que nas costas, na outra parte, atrás daquela figura do mapa mundi, tinha uma pessoa. E o menino montou a pessoa e ele disse: pai, quando eu montei a pessoa, eu consertei o mundo. Quando eu arrumei a pessoa, quando eu consertei o ser humano, eu consertei o mundo. O Natal precisa chegar na nossa vida. O Natal precisa chegar em nós. Jesus continua vindo. Ele vem hoje, Ele quer nos encontrar. E quer ser acolhido. Acolha Jesus hoje no seu coração. Acolha Jesus hoje na tua vida. Receba Jesus. Nós queremos, na sequência, celebrar a ceia. E é uma forma de nós recebermos Jesus em nós. Através dos elementos da ceia, Cristo passa a estar em nós. E por isso eu quero sublinhar hoje que isso seja algo feito com muita seriedade. A partir dessa reflexão que a gente teve, sempre precisa ser feito com muita seriedade, sim. Mas que você reflita, você quer receber Jesus na tua vida. Você quer acolher Jesus no teu coração, você quer acolher o Natal na tua história, para dentro da tua realidade. Através do pão que partimos, através do cálice que compartilhamos, nós podemos acolher Jesus em nós, e estando em nós, Ele pode gerar salvação, Ele pode gerar vida nova, plena, abundante. E Paulo orienta os discípulos de Jesus, na comunidade de Corinto, a examinar a si mesmo antes de participar e perguntar: o que eu estou fazendo? O que eu estou comemorando? O que eu estou celebrando? Do que eu estou participando? Entre a manjedoura de Belém, a cruz do Calvário, a sepultura vazia, Cristo opera a nossa salvação. A Irme colocou muito bem: Natal e Páscoa se conectam. E se conectam agora, quando vamos celebrar a ceia também.